Tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos introduzir o nosso assunto dentro da disciplina Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Vamos falar um pouco nesse módulo sobre os aspectos históricos, filosóficos da integração até a inclusão, todo esse caminho que percorre. Então todo o material que vocês vão ver nessa unidade vai ser referente a isso, certo? Vocês já sabem, né? Sou o professor Jefferson e a disciplina de Educação Especial. O que nós vamos ver então? Primeiro vamos ver o que Vygotsky, né, todo mundo que faz aí o curso de licenciatura com certeza já viu muito falar em Vygotsky. Vygotsky ele defendia a ideia de que toda pessoa com deficiência ele fosse incluída desde cedo na escola regular, para que deveriam então ser educadas e se tornassem trabalhadores socialmente valorizados. Então Vygotsky já defendia a ideia da inclusão, na verdade, mesmo sem saber o que era a definição da inclusão, segregação, exclusão, mas ele já defendia essa ideia. Ao longo do tempo da história, vocês vão perceber que houve muitas transformações ao longo dessa história. Na antiguidade, desde a Grécia, Roma, nessas cidades, Grécia e Roma, as pessoas com limitações funcionais ou necessidades diferenciadas eram rejeitadas e abandonadas à própria sorte. Pessoas com deficiência sequer era considerado como ser humano. Em muitos casos, o direito à vida era suprimido. Práticas de exclusão, eliminação eram aceitas socialmente. Então a pessoa nasceu com deficiência ali, então vamos matar, vamos abandonar, porque não era considerado como ser humano, na verdade, né? Na Idade Média, os adventos do cristianismo e as transformações político, nobreza e clero, né? Então o que aconteceu nessa época? Vocês com certeza já viram falar no bobo da corte. Então eles pegavam essas pessoas que têm necessidade especial, pessoas com deficiência, e era considerado então ali o bobo da corte, ficavam ali para animar o pessoal. A visão era de que pessoa com deficiência sofre transformação sob influência dos dogmas cristãos. Então as pessoas do cristianismo pegavam essas pessoas das suas famílias e colocavam ali. Foi quando foram criados, na verdade, vários manicômios, né, que pegavam, consideravam as pessoas aos doidos, né, era considerado até como doido, e o cristianismo, principalmente a Igreja Católica, pegavam ali então essas pessoas. A Igreja Católica condenava, na verdade, a prática ali do extermínio, pois todas as pessoas eram criatura de Deus, e por ser criatura de Deus, então nós não podemos excluir, não podemos abandonar e nem podemos matar. E era muito comum, não sei se vocês já viram, na verdade, dentro da igreja, alguns santos, na verdade, com aquele olhinho apertado, assim, representando a pessoa com síndrome de Down. Era muito comum as imagens nessa época dentro das igrejas. Relação social da sociedade com a pessoa com deficiência nesse período. Sentimento de piedade e caridade permeavam as relações, concebido como seres inferiores. Então era ter piedade, né? Coitadinho, isso era muito comum. Manter assim, o convívio social dessas pessoas era um desafio muito grande. Então ficavam com pena, mas a pena só por si só não fazia absolutamente nada. O trato com desprezo e pena, concebido como desqualificado, incapaz, improdutivo. Então essa pessoa ela é incapaz, ela é improdutiva, então nós não podemos fazer nada em relação a ela. Além disso, várias tribos, né, algumas consideravam como santos, né, como pessoas que veio para resgatar alguma situação, outros era considerado assim como pecado, né? A família cometeu um pecado, então agora manda um filho com deficiência para poder como sim, é um pecado, né? Então agora vai pagar o seu pecado, manda esse filho deficiente. Em alguns lugares era considerado aí como semideuses, né? Até como deuses, né? Alguns como conselheiro. Os antigos hebreus, na verdade, viam a doença como defeito físico, como uma marca dos pecadores. Na Malásia, a deficiência era as pessoas sábias, né? Tinha como encargo a resolução de disputas tribais.
E assim, vários lugares no mundo vocês vão perceber que era tratado de forma ali bem diferente. Pensando na história geral, né, as culturas primitivas, o povo nômade, o que acontecia? Por que eles abandonavam em lugares, inclusive em lugares perigosos? Porque os povos nômades viviam de quê? De caça e pesca. Logo, essas pessoas não serviam ali nem para caça e nem para pesca. Então eu vou fazer o que com essa pessoa que vai ficar aqui só comendo e bebendo às nossas custas, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou abandonar ela em lugares perigosos que levavam ali à morte. Na Grécia, os espartas eram sacrificados, os que não estavam dentro dos padrões esperados para um guerreiro. Então, o que acontece lá na Grécia? Tinha muito aquela questão do guerreiro, né? Vocês até percebem em muitos filmes, né, os guerreiros da Grécia, né? Todos com corpos musculosos ali, né? Então, a pessoa nasceu com deficiência e não vai servir para ser guerreiro. Então, eu vou sacrificar ele, né? E Atenas também, né? Atenas é também uma cidade grega. Acontecia da mesma forma, também era sacrificado, porque lá em Atenas era cultuado o que? O corpo, o belo, a perfeição. Então até tem o deus grego, né? Atenas e tudo mais. Então não serve, não tem esse corpo perfeito, então eu vou fazer o que? Vou abandonar. Na antiguidade, deficiência era considerado como algo causado por um agente externo ao indivíduo. Então como castigo, como possessão. Então até hoje muitas igrejas têm essa questão de achar que a pessoa com deficiência está com alguma possessão, vai ali faz o trabalho de expulsão dos demônios, enquanto na verdade é uma deficiência. Então até hoje, infelizmente, ainda existe muito isso, né? Então, pensando nessas questões, antigamente então nós tínhamos o que? A exclusão. O que era a exclusão? Era o abandono. Depois nós temos o que? A segregação, que é paradigma de institucionalização. Eu vou segregar, eu vou pegar essa pessoa com deficiência e vou colocar aqui em um cantinho, né? Eu não vou mais abandonar ela. Aí quem fazia mais a parte da segregação? As instituições religiosas, que pegavam e faziam ali seus manicômios, a corte usava ali para fazer bobo da corte e tudo mais. Aí depois nós temos o que? A integração. O que é a integração? A gente tem muito hoje, inclusive nas escolas ainda, né? Pegar a pessoa com deficiência e agora vou integrar ela, vou trazer ela para dentro da escola. Mas eu não vou dar nenhum suporte, né? Não vou dar nenhum suporte, nenhuma condição, mas eu estou integrando ela na sociedade. Já não estou mais excluindo e nem segregando. E depois, por último, nós temos a inclusão, que é o grande sonho de todos nós, né? Educadores ou não, que haja realmente uma inclusão, onde as pessoas, a escola esteja preparada, esteja com acessibilidade arquitetônica, que esteja professores ali com a consciência da inclusão, que tenha um intérprete, que tenha o professor de braille, que tenha a pessoa ali que consiga fazer de fato esse atendimento junto com toda a classe, que é o grande sonho. Então o que vem ser a segregação? Modelo assistencialista, a qual instituições tinham caráter de internato, de pessoas que eram retiradas do convívio da família social para viver em uma instituição asilar, né? Ou seja, os asilos, né? O famoso asilo era na época da segregação. Então antes nós tínhamos o que? A exclusão, que não se pensava, era extermínio mesmo. Aí depois nós temos a segregação, e aí depois nós temos a integração. Na própria LDB, com certeza vocês já viram muito a LDB, Lei de Diretriz de Base, de 61, hoje nós temos a 94, né? No artigo 88 previa que a educação de excepcionais, tanto que antes tinha a Associação dos Excepcionais, né? Deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. Os alunos frequentavam a escola regular, então, mas permaneciam grande parte do tempo em classes especiais, nas quais existiam professores especializados que acabavam por ser responsáveis pela educação do aluno. Então a integração ela não se preocupa em trazer, na verdade, uma formação continuada, que o aluno consiga sair dali com aprendizado. Então geralmente quem faz isso é o quê? As APAES, né, que aí traz ali, integra o aluno,
faz todo aquele trabalho, trabalho manual, mas não tem aquela obrigação de aprovação do aluno e que realmente o aluno aprendam e consigam prosseguir nos seus estudos. Na verdade é um paradigma de serviço, na verdade. Eu vou ofertar um serviço para que aquela criança, aquele adulto não fique excluído da sociedade, né? E aí por último nós temos a inclusão. E a própria Constituição de 88 já afirma, né, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada em colaboração com a sociedade. Lá no artigo 205 da Constituição Federal. Então ela já deixa claro que a educação é um direito de todos. Todos incluem inclusive os deficientes, né? Para uma inclusão efetiva é preciso. O que é preciso então? Parceria entre família, instituição, escola, apoio de todas as instituições públicas e privadas é necessário para que haja então de fato uma inclusão. Não basta colocar um aluno na sala de aula, tem que fazer a inclusão, fazer com que ele se sinta parte de todo o processo educacional. Depois nós temos a Declaração de Salamanca, que foi o quê? Reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem, assegurando uma educação de qualidade. Então, um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino do uso de recursos, parcerias com a comunidade. Então, tudo isso nessa grande reunião que teve em Salamanca foi tratado para que haja, então, uma inclusão. Então, Mazzotta, que é um grande escritor, na verdade, você pensar em tudo da educação especial, vamos pensar em Mazzotta. Ele diz o seguinte: a modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação de forma que garantam, então, de fato, uma inclusão. Ok? Muito obrigado a todos e assim nós terminamos a nossa introdução pensando na inclusão.